Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E eu vim te fazer uma pergunta. Por que você não decide de verdade? Porque no fundo, você não faz o que tinha que fazer. Você já parou para pensar nisso? Olha só, gente. Quando alguém não decide de verdade, é porque essa pessoa não tem força. E geralmente a pessoa não tem força porque no fundo, ela se rejeita, porque ela foi rejeitada um dia. Então, quando nós não temos dentro de nós essa força, essa sensação de poder, a gente se encolhe, a gente deixa para um outro dia, a gente deixa para depois. Então, vamos entender isso porque é muito importante. Isso faz, quando a pessoa se sente rejeitada, faz o seguinte: faz a pessoa deixar para depois, faz a pessoa começar e não terminar, faz a pessoa se propor algo e não ir além daquilo que ela se propôs, assim, no primeiro momento. A pessoa não ganha força para ir adiante. Então, isso acontece porque a pessoa ainda está ligada emocionalmente a algo que aconteceu. Algo que aconteceu no passado, algo que aconteceu um dia e deixou a pessoa se sentindo encolhida. O que pode ser isso? Pode ser algo que falaram para você, pode ser algo que pode ser algo que aconteceu com você, algo que você foi colocado ali numa situação e você, por não saber como lidar com aquilo, você se sentiu de alguma forma inferior, de alguma forma polido, né? Polido não, tolhido, encolhido, massacrado. Então, essas sensações geram nas pessoas um comportamento que faz com que elas não se desenvolvam. É um comportamento de encolhimento. Quando a pessoa ela sentiu que ela não pode, ela sentiu que é melhor não, ela sentiu que é dolorido tentar, porque ela foi realmente massacrada, ela se segura. E a partir do momento que essa pessoa se segura, ela não consegue nada na vida, ela consegue coisas curtas, ela consegue poucas ações concretas realmente acontecendo na vida. Por quê? Porque ela ainda está acreditando que ela não tem esse valor. Então, gente, o valor de uma pessoa, ele precisa ser dado pela própria pessoa. Quando a pessoa, ela sente, ela entende que ela tem valor, independente do que aconteceu com ela, a pessoa consegue ser uma pessoa super autêntica e consegue conquistar a própria vida, consegue ir além. Quando a pessoa ela fica pautada no valor que vem de fora, que vem das outras pessoas, a pessoa fica encolhida na vida. A pessoa, ela fica o tempo todo tentando olhar para aquilo que vão dizer dela, tentando chegar perto das pessoas para receber aprovação. E não é assim que a gente conquista as coisas. Nós precisamos entender realmente como que a gente tem que conquistar a nossa vida, porque todo mundo deve e merece ser feliz. É sua obrigação conquistar uma vida que te traga felicidade. É sua obrigação entender o que está te segurando. E o que segura você é uma trava emocional. Quando você tem uma trava emocional, você fica encolhido. Encolhido, você não faz o que tem que fazer. Encolhido, você deixa para lá. Encolhido, você planeja um dia, né? Aquela velha história. Um dia, quando eu tiver tal coisa concretizada, aí eu pego e vou fazer aquilo que realmente eu desejo. Pessoas desse jeito, gente, pessoas encolhidas pela vida, encolhidas pelas coisas que aconteceram, são pessoas que se deixam para depois, elas se menosprezam, elas mesmas, elas se rejeitam, elas não conseguem se colocar em primeiro lugar, elas não conseguem falar não, elas não conseguem dizer para o outro o que realmente está acontecendo, porque elas têm medo de serem rejeitadas novamente. Então, essa rejeição faz com que a pessoa perca toda a força dela. Então, eu pergunto para você: você se rejeita? E se você se rejeita, você vai ver que você tem por trás dessa rejeição uma ideia de falta de valor, uma ideia de falta de merecimento. E junto com essa ideia, normalmente a pessoa fica desejando que alguém a aprove, que alguém permita que ela seja o que ela quer ser. E é por isso que essas pessoas grudam nos outros, na esperança, muitas vezes, de ser aprovado pelo outro. Né? Fica esperando ali que o amigo, o marido, a mulher, o vizinho, alguém ajude, dê força, entenda, incentive. A pessoa quer muito ser incentivada. Agora nós precisamos entender que para que você caminhe de verdade muito bem na sua vida, para que você faça um progresso assim gigantesco, esse caminhar
precisa ser sozinho. Você precisa fazer esse caminho sozinho. E fazer esse caminho sozinho, sem força, não vai dar em nada. Você tem que fazer esse caminho com força, sem se sentir rejeitado, sem se sentir inseguro, sem se sentir com falta de algo. Você tem que sentir que tá tudo dentro de você. E o que faz uma pessoa sentir que ela está completa a ponto dela se colocar no mundo sem se importar com o que os outros estão pensando, sem se importar com o que os outros estão pontuando sobre ela? O que faz uma pessoa ser assim tão decidida, tão segura, tão autêntica? O que faz uma pessoa ser assim é justamente a sensação interna, é a autoimagem forte. E para criar uma autoimagem forte, nós precisamos nos desvencilhar daquilo que nos fez um dia achar que não temos essa força. Um dia algo nos aconteceu e a gente, a partir daquele momento, né, foi como um divisor de águas. Você nunca mais foi o mesmo. Isso acontece muito com as pessoas. Então, olha só. Quando alguém decide de verdade, o comportamento muda. Mas para que a pessoa decida de verdade, ela precisa se sentir forte por dentro. E o que eu faço, né, justamente nos grupos lá de terapia com as pessoas, eu vejo onde são os pontos que a pessoa acredita nessa imagem emocional dela, que ela tem fraqueza. E quando eu vou anotando ali, né, gente, no grupo com um monte de gente ali, na hora eu vou percebendo onde está a fraqueza de cada um. Então, às vezes, a fraqueza está numa situação que aconteceu, que a pessoa conta. Às vezes, a pessoa é tão insegura que ela nem consegue se expressar. E aí, eu sei que essa fraqueza, ela aconteceu já muito lá atrás. Às vezes, foi um bullying que aconteceu com a pessoa. Às vezes, o bullying dos próprios pais, né, gente, que é muito comum. Às vezes uma situação onde a pessoa realmente interpretou que ela não pode, que ela não deve, que é ruim ir além. Enfim, eu vou anotando. E aí depois eu vou fazer a pessoa mudar de atitude emocional com ela e com a vida. A pessoa se transforma como? Porque eu mexo dentro da cabeça da pessoa através do meu método, o método Long, onde lá na hora do exercício eu desconecto a pessoa, desmantelo a pessoa daquela memória emocional, que é uma lembrança que ela tem, é uma sensação de quando aquilo aconteceu. Então, essas memórias, gente, são muito interessantes, porque passado é memória, né? Passado é a recriação do mesmo, o tempo todo. Então, uma memória, né, sem carga emocional, é somente uma lembrança que não tem nenhum efeito. Quando, que é o que acontece com as pessoas inseguras, quando essa memória tem uma carga emocional, uma pessoa, por mais que racionalmente ela pense de um jeito, ela entenda a situação, mas ela sente outra coisa, significa que a carga emocional está muito forte. Existe ainda a carga emocional. E é nessa carga emocional que eu mexo. Então, através lá dos exercícios, eu desativo essa memória através de uma sensação que a pessoa vai substituir e a pessoa passa a se sentir finalmente capaz. E é tão interessante porque a pessoa volta e fala assim, nossa, eu não fiquei mais com medo. E por que a pessoa não ficou mais com medo, ela não ficou mais insegura? Porque eu desconectei ela daquela sensação de insegurança. Aí a pessoa se vê na situação novamente, ali na vida dela, no dia a dia, e nessa situação, o que acontece? A pessoa não tem mais a sensação ligada àquilo, ela percebe a diferença dessa forma. A pessoa volta e fala assim, olha, Cris, eu não sei o que você fez, mas eu não me senti insegura, eu não me senti inseguro, eu não me senti com medo naquela situação que para mim era tão normal sentir aquele medo, era tão normal sentir aquela insegurança. E nesse processo, gente, a pessoa consegue fazer algo novo, porque olha só como que acontece. Se a pessoa tem medo, ela se encolhe. E quando a pessoa se encolhe, ela evita passar de novo por aquela situação, ou seja, ela fica evitando realmente ser, fazer, ter ação que ela tem que ter para mudar. Quando a pessoa não tem mais essa conexão com aquela insegurança, ela consegue passar pela mesma situação sem sentir. E é isso que acontece. Uma moça outro dia chegou para mim e falou assim, Cris, eu vivia observando o que os outros achavam de mim o tempo todo. E ela se viu, ela contou pra gente lá no grupo que ela se viu
esquecendo de observar. Ela literalmente foi perceber que ela não estava ligando mais para o que os outros estavam falando sobre ela, ou pensando. Na verdade, ela ficava muito pautada ali, pontuada nos olhares, ela ficava observando, né, o quanto as pessoas estavam observando ela. Olha só, gente, a pessoa não sossegava, ela ficava o tempo todo prestando atenção no quanto as pessoas observavam sobre ela. Isso é pura insegurança. Quando eu desconectei ela dessa ideia, né, de que ela precisava ser avaliada dessa forma, ela esqueceu de fazer isso. Olha que interessante. E ela voltou, ela falou: Cris, eu tive uma semana onde eu fui espontânea, eu tive uma semana onde me coloquei, onde eu falei não, eu agi totalmente diferente. E é assim que vai acontecer com você também. Então venha participar desses nossos encontros, dos nossos grupos, são os nossos workshops de terapia em grupo. Gente, é maravilhoso. É uma delícia quando a gente faz a mudança que a gente tem que fazer de verdade, sem nenhum medo. Então anotem aí, eu vou deixar o nosso WhatsApp, é 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Fala lá com o Michel, meu assistente. Ele vai te explicar como que você pode participar desses workshops de transformação emocional, de alinhamento emocional, onde você vai ser você de verdade, aquele você em essência, aquela pessoa que você veio realmente mostrar para o mundo. Gente, o meu site é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. Então anotem aí, cristinalong.com.br. Estou nas redes sociais todas, Instagram, YouTube, Facebook. Estou aqui ao vivo, inclusive no Facebook também. Oi para vocês aí do Facebook. Tô lá, põe Cristina Long, Rádio Mundial, que com certeza você vai me encontrar. Então, olha só, quando você ativa a memória, né? Você está associando uma sensação novamente ao acontecimento lá do passado. Então a pessoa lembra, ela tá naquele momento associada àquela memória. Isso significa que ela está ativando, colocando combustível novamente naquilo que aconteceu. Então todos os dias a pessoa cria mais do mesmo. Todos os dias, gente, quando a gente acorda, principalmente nas primeiras horas da manhã, a gente tem a tendência a pensar nas coisas que nos aconteceram nos dias anteriores, nas semanas anteriores, nos meses anteriores. 90% do nosso pensamento é tão automático que a gente não percebe que está fazendo isso, 90%. Então, quando a gente começa a trabalhar com as pessoas, quando eu começo a trabalhar com as pessoas, elas passam a ficar mais presentes e ficam bastante mais ligadas no futuro. Porque o seu futuro, ele pode ser totalmente diferente do que tem te acontecido ao longo da sua vida, se você colocar força, colocar justamente uma nova opção, né, de como vai acontecer esse futuro, de agora em diante. Mas a pessoa, por mais que ela saiba que ela tem que mudar, ela não muda. Por quê? Ela tá sempre nos mesmos hábitos. Por que a pessoa tá sempre no mesmo hábito? Porque organicamente falando, né, o nosso cérebro, ele ativa, ele conduz a mesma energia da mesma forma, porque você está sempre pensando da mesma forma. Então, olha só, quando a gente lembra algo, a gente ativa uma sensação que é uma lembrança. Então, a gente cria o mesmo ambiente químico dentro da gente, no nosso corpo, que os hormônios soltam, né, as mesmas sensações. E aí o que acontece? Você ativa novamente, é o tal do combustível, você coloca combustível naquilo que você não quer. Então é por isso que a pessoa não consegue mudar um hábito, é por isso que a pessoa não consegue ir adiante, porque ela está sempre criando mais do mesmo, porque ela ativa a mesma sensação. Quando eu desconecto a pessoa dessas sensações do passado, a pessoa consegue olhar para as situações de uma forma diferente e ela vai ativar aquilo que nós vamos colocar no lugar, que é justamente aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer. E a gente cria isso através da mente, de novas neuroassociações, de novas sensações que vêm através de pensamentos, mas um pensamento finalmente livre, uma sensação finalmente livre. Então a pessoa, ela começa a entender que ela muda porque ela se sente diferente. Ela se sente capaz de mudar porque ela se permite ser diferente. Antes ela não se permitia, porque por mais racionalmente que fosse,
a sensação dela era totalmente outra. Então, você também pode mudar a sua vida dessa forma. Eu te garanto que você vai, toda vez que você aparecer ali, fizer, né, cada sessão você vai sair diferente. Então, anotem aí, gente, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Então, olha só, gente, pensamentos e sentimentos são recordações do passado. O tempo todo, quando você pensa e sente, você está recordando o passado. Então, se você está ativando mais do mesmo que você não quer. E isso é um ciclo que se repete automaticamente todos os dias. E você precisa, então, para criar algo novo na sua vida, ativar memórias diferentes do futuro. O que é uma memória do futuro? É uma sensação nova que a gente vai criar através da imaginação. E essa imaginação, quando você ativa ela da forma certa, então tem um jeito, né? Eu faço isso lá no meu método, onde eu faço os exercícios. Eu criei esses exercícios, ninguém mais tem esses exercícios em nenhum lugar. Por quê? Porque eu criei, eu entendi como mexer nisso, eu entendi como criar. Quando você ativa uma sensação nova, o que vai acontecer? Aquela sensação no corpo, quimicamente, né, os novos hormônios que vão ser ativados, porque a gente tem hormônios de felicidade, nós temos hormônios de tristeza, né, que ativam sensações positivas e sensações negativas. Quando você ativa junto com um pensamento, né, bom, um pensamento legal, gostoso daquilo que você quer, você ativa isso dentro de você através de uma memória nova, ou seja, de uma ideia nova, de uma sensação nova, o seu corpo começa a se acostumar com algo novo e você começa a ficar mais conectado com o futuro, com aquilo que você quer de verdade, do que aquilo que você não quer. Que é o que acontece no automático aí, que as pessoas, sem perceber, estão ali no automático todo dia e sem perceber, elas começam sempre o dia criando mais do mesmo. Para criar uma pessoa nova na sua vida, você tem que criar uma personalidade nova. Então, para criar uma vida nova, uma personalidade nova. A personalidade nova, ela precisa vir com uma sensação nova para conseguir ser. E quando a gente muda isso, gente, a pessoa volta na semana seguinte, ela mudou o cabelo, ela mudou o jeito de se vestir, ela se coloca diferente, ela se permite aprender o que ela achava que ela não precisava. Olha que interessante. A pessoa se permite olhar diferente, ela se permite admitir, sim, que está faltando algo. Porque quando a pessoa ela está na sensação que é mais do mesmo, que ela não quer na verdade, ela não se permite olhar de verdade. A pessoa fica presa sempre, a pessoa fica sempre acreditando que um dia um milagre vai acontecer, o céu vai se abrir, mas ela realmente não se permite, porque ela na verdade está o tempo todo se defendendo daquela dor. Então, ela sabe que ela quer e ela, no fundo, não acredita que ela pode ter. Então, ela fica o tempo todo se defendendo. Então, quando você traz uma coisa nova para uma pessoa assim, que está nessa defesa, ela vai se justificar o tempo todo. Então, se você se justifica o tempo todo, significa que lá no fundo você não acredita em você mesmo. Você não tem dentro de você a sensação certa, que tem que ser aquela sensação de força para você chegar onde você deseja. Simples assim. Então, te convido, né, a fazer parte disso. Faça parte da sua própria vida. Faça parte daquilo que você deseja na sua vida. Faça parte como outras pessoas fizeram também e conquistaram, saíram da frustração, dos medos, das sensações ruins e foram para algo realmente prazeroso na vida. Porque se você não tiver felicidade na sua vida, você está fazendo o que aqui? Você está querendo chamar atenção para que alguém tenha dó de você, te recolha, né? E dê para você aquilo que você deseja? Não vai acontecer dessa forma, gente. A gente precisa entender que o caminho é seu, ele é um caminho solitário, mas não é um solitário de negativo, não, é um solitário que você precisa compreender que é o seguinte, é um solitário que significa que os passos que você vai dar, os resultados disso, eles vão ser só seus. Se você observar pessoas extremamente bem-sucedidas, vocês vão ver, você vai perceber que essas pessoas são autênticas, elas sabem o que elas querem, elas têm uma coisa que ninguém tem, elas são diferentes, elas conquistam coisas
por elas não conquistam pelos outros e elas se sobressaem. E se sobressair com a sensação correta, que é a sensação de merecimento, com a sensação de realmente reconhecimento que você é uma pessoa importante, é maravilhoso. Porque se você vai se sobressair por algum motivo e você tá com a sensação errada, você vai se sentir péssimo, você vai se sentir mal, você vai se encolher, você vai travar, você vai dar branco na hora. É assim que acontece com as pessoas que não têm a sensação correta dentro delas. Então eu vou desconectar você das memórias emocionais que você não quer mais, das sensações, dos seus medos. Então o que é isso? Eu desconecto as pessoas das inseguranças, dos medos, das sensações de falta de poder, dessas sensações que fizeram ela encolher e conecto a pessoa às sensações poderosas, que são as sensações de estima por si mesmo, as sensações de amor por si mesmo, as sensações de realmente reconhecimento de que você é uma pessoa importante para você, para o mundo. E as pessoas voltam e falam, nossa, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo muito bem. Então venha fazer parte de também, você pode. Anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Gente, eu sou terapeuta há 23 anos. Estou aqui na Rádio Mundial há alguns anos, há 7 anos. Tenho aí livros escritos sobre o assunto, tenho lá no meu site que é cristinalong.com.br muitas e muitas matérias sobre essas sensações, sobre epigenética. Tenho estudado epigenética aí já faz um tempo, inclusive fui para os Estados Unidos agora em junho, fiz uma especialização em epigenética. E epigenética é o seguinte, para quem nunca ouviu falar, epigenética vem do ramo da biologia, que explica como os nossos genes se comportam. Basicamente é isso. Então, estuda-se na epigenética o seguinte, o quanto o nosso meio ambiente, o meio em que nós vivemos, tanto internamente, quimicamente, dentro do nosso organismo, que são as nossas emoções, quanto o meio ambiente mesmo, as pessoas que a gente convive, os lugares que a gente vai, estuda o quanto a gente pode mudar a nossa vida, inclusive o nosso corpo, mudar, assim, conseguir, por exemplo, se livrar de doenças. Inclusive, é muito interessante, através justamente de uma nova sensação que é criada. E é isso que eu faço, eu crio dentro das pessoas novas sensações. E aí, quando a pessoa não consegue mais ativar aquele gene, né, no caso que, por exemplo, de uma doença, ela se desconecta disso, ela se conecta a algo novo, que é, por exemplo, o corpo saudável, a vida saudável, ela para de ativar aquilo que ela não quer e começa a ativar aquilo que ela quer. E aí o que acontece? Um milagre, a pessoa volta e ela se sente de repente diferente, ela se sente conectada com ela mesma, porque uma pessoa que, por exemplo, se entregou um dia na vida, ela foi se deixando, ela foi se frustrando, é o ambiente ideal para que apareçam as doenças, para que apareçam as frustrações, as depressões, os pânicos, os medos. Então, é a pessoa que um dia realmente se largou. Então, quando eu falo de epigenética nesse sentido, a gente muda esse ambiente emocional. Eu sou especialista em inteligência emocional, sou especialista num monte de técnicas, criei esse meu método, o método Long, justamente para isso, para mudar o ambiente emocional da pessoa. Quando a pessoa muda o ambiente emocional, ela se torna imune emocionalmente. É como uma doença. Quando você tá com a imunidade baixa, você pega coisas dos outros. Quando você tem a imunidade alta, você não pega. Emocionalmente é a mesma coisa. Eu vou criar dentro de você imunidade emocional a ponto de você não se conectar mais com o que os outros falam de você, com o que os outros pensam de você. Você vai se conectar com o que você deseja. E eu vou te ensinar o que você precisa fazer, quais os passos você precisa dar na vida para mudar de vida radicalmente. Então, te convido a vir fazer isso comigo. Nós fazemos isso lá todas as quintas à noite, todos os sábados de tarde. Você também tem a opção de fazer em outro horário individualmente comigo. Fala lá com o meu assistente que ele vai te explicar como funciona esse processo. Gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br.
cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. Estou no Facebook, estou no Instagram, estou no YouTube, em todas as redes sociais. Venha sim fazer parte da sua própria história, porque você é a única pessoa que pode mexer na sua história. Então, 944131010. E é isso, pessoal. Até o próximo programa na quarta-feira, às 6 da manhã. Um excelente dia para vocês.